E nessa hora nós vamos estar lendo, nós leremos o Salmo 23. É um salmo muito conhecido. São somente 6 versículos que falam profundamente aos nossos corações. Como é lindo nós podermos ler a palavra do Senhor e termos entendimento daquilo que Deus quer nos revelar. Quantas vezes nós lemos o mesmo texto e de várias formas Deus fala aos nossos corações. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Vamos falar mais firme. O Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus, louvamos ao Senhor. Pai celestial, que presença gostosa é essa do Senhor aqui no nosso meio. O Senhor se faz presente, aonde o Senhor está, o mal tem que sair. Pai celestial, e nós sabemos, Senhor, que o inimigo já bateu em retirada daqui, meu Deus, porque o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor já deu ordem aos teus anjos a nosso respeito, com a espada desembainhada para pelejar ao nosso favor. Grilhões caíram, Senhor, mentes sendo libertas, pessoas que entraram aqui amarradas, meu Deus, já estão livres pelo poder que há no nome santo de Jesus. Ah, Deus, libera as mentes, libera a alma, Pai celestial, para que possa ouvir e entender a mensagem do Senhor para nós aqui nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, continua falando, porque o Senhor já falou conosco através do louvor, continua ministrando aos nossos corações a Tua palavra, é que oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Como fala aos nossos corações esse salmo? Ele é maravilhoso, eles são somente 6 versículos, como nós já dissemos, mas que nos trazem uma mensagem poderosa. Já falou comigo diversas vezes, e teve uma vez em especial, que eu tive um problema no meu trabalho, há muitos anos, e eu lembro que eu saí dali muito agoniada, muito angustiada, que esse problema poderia gerar algo muito maior, e eu não sabia como resolver. Eu saí do serviço, fui para casa, e cheguei em casa, lá em casa tem uma sala que é independente da casa, do restante da casa, eu entrei ali, fechei a porta, e fui falar com o Senhor. Meus irmãos, o nosso refúgio está no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E eu estava angustiada naquele dia, por causa desse problema que estava se chegando a mim. Eu lembro que eu entrei na sala, o pessoal de casa nem viu que eu cheguei. Eu entrei, tranquei, dobrei meus joelhos e comecei a orar. Comecei a colocar diante do Senhor, Senhor, julga a minha causa. Senhor Deus, isso é uma injustiça. E fui colocando diante do Senhor todas essas coisas. Mas sabe quando você está orando, que você não sente nem um arrepiozinho? Você não sente nada. Eu falei, Senhor, parece que o céu estava blindado naquele dia. E eu continuei orando e orando. E o tempo foi passando e eu não sentia paz no meu coração. Teve uma hora eu falei assim, Senhor, eu tenho que ir para um aniversário. Tinha um aniversário para eu ir ainda. E eu tenho que dar a palavra lá. Eu não posso continuar aqui, Senhor. Fala comigo, Deus. E nada, eu não senti nada no meu coração. Eu levantei dali assim, agoniada. Sabe, a gente entra na presença do Senhor, coloca diante do Senhor e sai dali em paz. E naquele dia, eu estava saindo dali e não estava em paz. Quando eu levantei, que eu dei as costas para o sofá, Deus falou ao meu coração, recita o Salmo 23. Eu falei assim, ué, como assim? Recita o Salmo 23? Como eu estava com pressa, eu comecei, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de baixo, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. E eu fui. Até quando chegou no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia, eu peguei e parei. Eu falei, ué, esse versículo não faz parte desse salmo, não é? Deixa eu falar ele de novo. Aí a minha pressa foi acalmando. Eu falei de novo.
que às vezes nós decoramos a palavra de Deus, mas não percebemos aquilo que Deus está nos falando. E quando eu cheguei nesse versículo novamente, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Deus falou comigo naquele dia, pode ir, porque a minha bondade, a minha misericórdia já é com você. Essa causa não te pertence mais, ela é minha. E eu fui embora, feliz, e no outro dia, realmente as coisas, Deus estabeleceu todas as coisas foram resolvidas de uma forma que só Deus mesmo pode fazer. E esse salmo, ele fascina todos que leem, não tem como. E o interessante é que esse salmo ele foi escrito à noite, quando Davi estava no oásis, no meio de um deserto, cercado por inimigos, que estavam ali para matá-lo. Eles queriam capturar Davi e queriam acabar com a sua vida. E dentro desse contexto de terror, Davi, naquele momento, ele faz uma declaração de fé extraordinária. A declaração daquele que conhecia os planos de Deus, declaração daqueles que conheciam os desígnios de Deus para a sua vida e daquele que confiava no Senhor. Ele faz essa declaração, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse homem ele estava prestes a ser capturado, morto, e ele escreve esse salmo que acabamos de ler. Porque quando nós lemos esse salmo, parece que está num momento assim, tranquilo, né? Mas não. E o triste, meus irmãos, que muitas vezes nós lemos esse salmo, alguns leem esse salmo e acabam deturpando um pouco esse salmo. Muitas vezes a pessoa enche o peito e diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala, enche o peito e começa a tratar Deus como um garçom de luxo. Começa a tratar Deus como se o Senhor tivesse que te servir dentro da sua vontade, dentro daquilo que você espera de Deus. Meus irmãos, o Senhor é meu pastor. Quem que é o pastor? Quem que é o pastor, meus irmãos? O Senhor. Ele que é Senhor nessa relação. Aqui no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Então, o pastor é o Senhor. É Ele quem manda. Se nós temos um Senhor, nós temos quem nos dirige. Se nós temos um Senhor, é a Ele que nós devemos obedecer. Não é o inverso, não. Tem gente que pensa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele vai fazer tudo por mim. Ele faz. Mas não nessa concepção de que nós pedimos e Ele faz. Né? E nesse meio tempo aqui, nesse salmo, o Senhor nos ama tanto que Ele nos pega pela mão e diz assim, vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta pelos pastos verdejantes? Olha aí, só tem coisa boa. E a gente começa a olhar e Deus começa a nos mostrar, olha, você me recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Eu perdoei os seus pecados. Eu restaurei a sua vida. Eu te batizei com o Espírito Santo. Te dei uma vida nova. Eis que tudo se fez novo. É só bênção e maravilha, meus irmãos. Quando a gente está nos pastos verdejantes, aquela coisa tranquila. Imagina, para imaginar aí, você num pasto assim, verdejante, aquela grama, aquela relva, tranquila, vindo aquela brisa, não dá aquela paz? É isso que Ele faz, Ele nos leva. Mas chega um determinado momento desse passeio, que chegamos a um lugar estranho, que chegamos a um lugar escuro, e muitas vezes nós perguntamos, aonde é que eu fui parar? O que eu estou fazendo aqui neste lugar? O que eu estou fazendo? E o Senhor nos responde, nós estamos no vale da sombra e da morte. Nós estamos no vale. Por que vale? Por que Deus nos leva para o vale? Porque Deus nunca formou um servo sem o vale. Todos nós passamos por um vale. Deus nunca disse aprovado sem prova. Alguém aqui por acaso já foi aprovado em algum lugar sem ter passado por alguma prova? Seja na escola, seja no concurso, seja nas provas da vida. Lá em 2 Timóteo, Paulo diz para Timóteo assim, olha, procura apresentar-te como obreiro aprovado,
do que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus nunca disse varão valoroso sem o inimigo se levantando contra. Deus falou com Gideão, varão valoroso, varão forte. E ele estava ali rodeado dos seus inimigos. Quem que é seu pastor? Quem é seu pastor? O Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Nós vimos aí nos versículos 2 e 3 que diz assim: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi, nesse momento, ele estava vivendo rodeado por inimigos para ser morto, e ele lembra da bondade do Senhor e diz: Ele cuidará de mim. Nós não podemos perder nunca a nossa esperança, as nossas santas expectativas de que Deus cuida de nós. Pode ser no momento de angústia, pode ser no momento de aflição, mas nós não podemos perder o nosso alvo, que é o Senhor, que nos toma pela mão direita e nos guia pelo caminho reto. Muitas pessoas, ao chegarem no vale, pensam que Deus se esqueceu. Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Deus, eu estou nesse vale, o Senhor me abandonou. O Senhor me deixou aqui sozinho. Deus não nos leva para o vale e nos abandona ali, não, meus irmãos. O Senhor, Ele sempre está conosco. Lembre-se, todo deserto tem um fim determinado. Todo deserto tem um fim determinado. Jesus passou 40 dias no deserto. Todo deserto tem um fim determinado. Repita comigo: eu não morrerei no vale. Antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, que às vezes nós estamos vivendo tempo de bonança, tempo de paz, né, tempo de tranquilidade, está tudo bem. E quando nós estamos vivendo assim, nós pensamos: agora na minha vida tudo se estabeleceu, não tem deserto, não tem vale, está difícil de acontecer algo comigo, estou com saúde, estou com dinheiro, minha família vai bem, está tudo bem. E começa a viver um tempo de tranquilidade, um tempo de relaxamento. Ou estamos com a luta muito grande e achamos que nunca terá fim. Esses dois pensamentos estão errados. Se nós estamos passando por um tempo assim de tranquilidade, vigie e ora. Eu gosto muito de ler a história do rei Asa. Quando ele assumiu o seu governo, ele tirou os postes ídolos, ele estabeleceu o nome do Senhor. Deus deu para ele 10 anos de paz. Mas durante esses 10 anos ele levantou os muros, ele equipou o seu exército, ele treinou seus homens, porque ele sabia que a batalha viria. Às vezes nós estamos em tempo de paz, sim, mas, meus irmãos, nós estamos aqui nessa terra. Tempos de dificuldade, tempos de aflição, vem. Por isso nós precisamos estar sempre no altar do Senhor, precisamos sempre estar colocando a nossa vida diante de Deus, pedindo a Ele que Ele nos ajude, que Ele ajuste em nós a armadura, para que nós possamos estar preparados para quando a luta chegar. É deserto que você está passando, ore e confie, você sairá do outro lado cantando o hino da vitória. O que você não pode é ficar parado no meio do deserto, sentado, chorando, lamentando a sua sorte. Nenhum soldado de Deus é aprovado sem passar por lutas. Nenhum soldado de Deus é aprovado sem passar por angústias, sem passar por ânsia de morte. Passamos sim, passamos. O próprio Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Existem os passos verdejantes, mas também existem os vales da sombra e da morte. Nós estamos sobre a terra, nós passamos por momentos de aflições. E o que é vale das sombras, quando nós lemos aqui esse Salmo 23, o que é? Nós bem sabemos que os leprosos, as pessoas quando ficavam leprosas, eles eram retirados da convivência das pessoas da sociedade, para que não contaminassem os que estavam vivendo bem. Havia um vale, havia um local separado para esse povo morar, e ali eles iam. Esse vale, por volta de 3, 4 horas da tarde,
quando o sol virava, o sol batia na montanha, aquela montanha fazia sombra sobre esse vale. E durante esse tempo, ficava tudo escuro. Ficava aquele negócio ali, uma penumbra, batia ali, naquele vale. Imagina aqueles homens doentes, aquele local de aflição, já de angústia, de tristeza, de enfermidade, e o lugar todo com penumbra durante o dia. E o que é o vale da morte? Porque geralmente as batalhas eram feitas em vales, em lugares abertos. E ali os soldados que morriam, não tinha tempo para enterrar ninguém. E ali eles ficavam, os que morriam ficavam ali, e ali era o vale da morte. Depois de um tempo ele virava o vale dos ossos secos, que era onde ficavam os esqueletos dos homens, porque a carne ia embora. O vale também era o lugar onde os ladrões moravam e se escondiam. Ninguém entrava ali atrás deles naqueles vales, ninguém. É por isso que tem um vale chamado Vale de Sangue. Hoje em dia, meus irmãos, nós não vivemos nos vales da Judeia. Mas quais são os vales que nós temos passado? Qual é o vale que você tem enfrentado na sua vida? Qual é o vale que te trouxe aqui nessa noite? Qual é o vale que te desafiou a fazer essa corrente de oração, buscar o Senhor, buscar o socorro, buscar a resposta, buscar a saída? Qual é o vale que você tem encontrado? É o vale da saúde, do relacionamento, das finanças, um vale espiritual? Nós continuamos enfrentando vales, nós não estamos lá naqueles vales, mas há vales que nos atingem, todos nós passamos por ele. Mas esse salmo, ele continua dizendo que o vale da sombra da morte é caminho para Deus nos mostrar como ele é o nosso consolador. Ele continua assim: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é que nos consola, irmão? A vara e o cajado. Davi bem sabia o que ele estava dizendo. Quando ele fala sobre a vara, ele era pastor de ovelhas. Ele foi pastor de ovelhas muitos anos na sua vida. A vara servia para afugentar os inimigos. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor envia os seus anjos com a espada desembainhada para pelejar em nosso favor. A vara é para afugentar o inimigo. E o cajado é a proteção, é o cuidado. Se alguma ovelha caísse em algum lugar, o pastor estendia o seu cajado com aquela ponta arredondada. Ali ele laçava a ovelha e trazia a ovelha para si. Refúgio, proteção, cuidado do Senhor. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Não temerei, tu estás comigo. Moisés passou por um vale. Por um momento ele falou: Senhor, à frente está o mar, ao lado estão as montanhas, atrás vem Faraó. Senhor, o que eu vou fazer? E o povo crente já queria morrer naquele vale. Deus falou assim: diga ao povo de Israel que marche, porque eu estou com vocês. Fui eu que tirei vocês de lá. Eu vou abrir o mar, eu abrirei o mar. E foi assim que o Senhor fez, ele abriu o mar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha ardente. Porque eles não quiseram se dobrar a outros deuses, porque eles conheciam o único verdadeiro Senhor da sua vida. E eles falaram assim: nós não vamos nos dobrar. Ah, não vão, não. Então vocês serão jogados, lançados na fornalha ardente. Eu gosto muito daquela declaração que eles fazem. Ele fala assim: olha, se o nosso Deus quiser, ó rei, eu gosto do ó rei, você está entendendo? Ele vai nos livrar. Se ele não nos livrar, ó rei, nós vamos morrer. Mas dobrar para o seu Deus, nós não vamos dobrar, não. E quando eles foram lançados naquela fornalha, que foi aquecida 4 vezes mais, Jesus aparece no meio deles, o quarto homem.
E diz assim: eis que estou convosco. E nessa fornalha aqui é só refrigério. Pode andar que é ar-condicionado, no grau mais potente. Porque eu estou aqui. A presença do Senhor traz refrigério para nós. Daniel foi lançado na cova dos leões por não aceitar ficar sem orar. Que esse era o mandamento lá do rei. Que ninguém poderia adorar que não fosse somente o rei. E ele não aceitou. E quando ele chegou dentro da cova do leão, ele não estava sozinho. Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Ele não estava sozinho. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Moisés saiu de lá, a sua história foi mudada. Quando Moisés passou pelo Mar Vermelho, nós lembramos de muitos feitos de Moisés. Mas quando a gente fala de Moisés, a primeira coisa que vem é o quê? A abertura do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Porque o Senhor estava com eles. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, até o rei se dobrou ao único e verdadeiro Senhor. Quando Daniel saiu da cova dos leões, Deus o exaltou sobremaneira. Passamos sim por vales, meus irmãos, e Deus está conosco. E quando sairmos dele, sairemos mais fortalecidos, sairemos amadurecidos, sairemos confiantes, com a cabeça erguida, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus? É assim que Deus faz. Vamos continuar firmes na caminhada. Vamos continuar firme na caminhada, nesse propósito de buscar, de orar ao Senhor. Você que está nessa corrente de oração, não desista. Creia que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Vamos continuar firmes, crendo que Ele está conosco, crendo que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias. Não é um dia sim, outro não. Não é só no dia do feriado. É todos os dias. Crendo que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias. E quando terminar aqui na terra, meus irmãos, quando Jesus voltar para nos buscar, ou quando nós partirmos também dessa vida, nós continuaremos usufruindo da bondade e da misericórdia do Senhor, porque estaremos com Ele todos os dias das nossas vidas. Eternamente, amém. Lá em João 10, 11, o próprio Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Olha, meus irmãos, Jesus se entregou por nós. Jesus se entregou por nós. Jesus deu a sua própria vida por amor de nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus passou por um sacrifício vivo. Jesus passou por todo aquele sofrimento, para que o seu sangue puro fosse derramado sobre nós, fosse derramado sobre todo aquele que invoca o Senhor. Pedindo ao Senhor: Senhor, me purifica. Senhor, receba o Senhor na minha vida como Senhor e Salvador. Porque muitas vezes nós estamos buscando ao Senhor, falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas você talvez ainda não entregou a sua vida ao Senhor, para que Ele seja realmente Senhor da sua vida. É necessário consagrar a sua vida e falar: Senhor, aqui está a minha vida no teu altar, toma a direção da minha vida. É preciso entregar a sua vida, seus caminhos, sem restrições e por completo. Salmo 37 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Confia no Senhor, para que Ele possa ser o seu pastor. E às vezes você pode estar fazendo a declaração: o Senhor é meu pastor, mas muitas vezes Deus não tem sido Senhor e muito menos pastor da sua vida. Para que isso aconteça, é necessário reconhecer o quão pecador é necessário reconhecer que é necessário entregar a sua vida e clamar ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida, não confessou Jesus como seu Senhor, não saia daqui hoje sem fazê-lo.
Não saia daqui dessa porta hoje sem falar: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje eu tenho o Senhor como meu pastor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é viva, ela é real, ela é atual, Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o pastor das nossas vidas. E nós te agradecemos, Deus, pelo Teu cuidado. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua promessa que o Senhor estaria conosco todos os dias. E o Senhor tem estado conosco, sim, todos os dias. A Sua bondade, a Sua misericórdia não só tem nos seguido, mas como tem nos alcançado. Pai Celestial, quantos livramentos, quantos vales nós já passamos. Meu Deus, e quantas vitórias nós já conseguimos. Pai Celestial, continua, Senhor, nos ajudando nessa caminhada. Reconhecendo o Senhor como o Senhor das nossas vidas, como pastor da nossa alma, meu Deus, nos direcionando em todas as coisas. Pai, que os Teus filhos confiem em Ti, cada dia das suas vidas, que os Seus filhos depositem no Senhor a sua confiança, a sua esperança. Toma os Teus filhos pela mão, meu Deus, e ajuda a passar pelos vales, Senhor, que tem enfrentado, para que eles possam sair do outro lado, cantando o hino da vitória. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor.